Tá, não. Eu já vi aqui, ó. O mais importante é o ser. Não, o importante é você, que é o nosso convidado de hoje. Nosso grande presidente da Embracó está aqui, Joaquim Mendanha. Vi que está aqui com a gente. Nosso amigo Ah, que Américo da bacana. Bradesco está aqui com a gente. Uhum. Denise Ah, Bueno que está bom. aqui, que faz matérias incríveis aqui, inspiradas nesse nosso bate-papo. Denise, aqui uma gratidão pelo você ter propagado tanto essa agenda da Pessana. Né? Nosso amigo Délio Reis, que fica preocupado com a foto. Cássio, Uhum. eu queria lhe agradecer profundamente, né, de poder tê-lo aqui conosco hoje. Sou testemunha da sua trajetória, pelo menos dos últimos 30 anos, nessa nossa indústria. Acho que você hoje, liderando o IRB Brasil Rio, tem uma visão global do que a gente está vivendo. Né? O IRB tem unidades em outros países. E a gente está fazendo esse encontro aqui com o propósito de inspirar as pessoas a enfrentarem o desafio que a cada dia se renova na nossa frente. Né? Estamos vivendo um momento, uma pandemia jamais imaginada pela raça humana, e somos uma indústria privilegiada, né? Somos uma rápida digitalização, conseguimos ir para o home office mais rápido do que a maioria das outras atividades, e a gente quer poder ouvir de você um pouco. Primeiro, como é que foi para o IRB, você recém-chegado no IRB, e encontrar pela frente uma mudança de cenário como essa, na partir do que se refere aos colaboradores, à organização interna? Conta para a gente um pouquinho como foi esse susto. Ah, eu não sei se eu entendi bem a tua pergunta, Gustavo. Antes de mais nada, queria te agradecer pela oportunidade, a toda a tua audiência aqui no Instagram. Você me obrigou a abrir uma É conta o no quinto, Instagram. é o quinto, viu? Você é o quinto. Com toda a recomendação que a gente tinha das outras companhias, em função do posto, a gente evitava para não ter problemas, né, internamente. Mas, de toda maneira, é uma forma e um prazer estar Agradeço. aqui com você. Não, Uma forma de se comunicar e estar aqui, e principalmente o nessas Instagram épocas, né? eu uso muito pouco. Aliás, eu sei que eu estou no do CQCS. O meu Instagram pessoal é só para stalkear os meus filhos, para saber o que, é que eles andam passeando e vendo antes deles apagarem. Mas é uma Uhum, base que tem essa uhum, tecnologia que funciona bem e que tem muitos corretores. Né? Nós crescemos aqui 5 mil uhum. usuários desde que começou Então, a crise. Então temos hoje 20 mil pessoas. poxa, que bacana. Hum. Bom, deixa eu te falar. Bom, os meus funcionários eu só conheço virtualmente, com exceção de uns 10. Não passam de duas mãos, né? Do pessoal da companhia que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, né? Praticamente o resto todo da companhia, a gente acabou vem se conhecendo virtualmente. Porque logo depois que eu cheguei na companhia, a gente foi uma das primeiras decisões que passou por mim, eu ainda não nomeado. O que fazemos? Aderimos ou não a deixar o pessoal em casa, né? Sem pestanejar, eu disse, gente, olha, vamos organizar isso da seguinte maneira, né? Deixamos o pessoal em casa e montamos núcleos, né, de revezamento em algumas funções e outras que não dá para parar, como é fechamento de balanço, toda a contabilidade. Como é que você vai fazer isso daí de casa, né? Com a contabilidade, por exemplo, o pessoal poderia vir em critério de revezamento. Se não for em critério de revezamento, a companhia paga o transporte, ou o pessoal vem com o carro e a gente paga o combustível, ou o pessoal vem de Uber, enfim. Vamos facilitar a vida para que a companhia funcione. E imediatamente a companhia reagiu a isso positivamente, e eu diria para você, que eu acho que é o que está acontecendo também com você, que eu venho trabalhando muito mais, né, remotamente do que se estivesse lá presencialmente. Não é? De toda maneira, é uma companhia muito organizada, então isso facilita muito, né? Ou seja, os processos são bem organizados. O IRB é uma companhia que tem um corpo funcional de primeira, em especial na área de negócio, na área de underwriting. Não é? Então é um prazer você chegar numa companhia e ver uma equipe jovem que eu digo
jovem, com a idade do Eu Farias, faria, que hoje eu muitos falando com, conhecem, né? hoje eu E falando com o jovem, Lucas, né? O Lucas é um parceiro da área de inovação. Ele está no comitê, ele Farias, né? Que são duas eras do IRB distintas, né? E muito legal é, isso. Eu sou da é, casa do IRB, tive o é, privilégio de ser um corretor independente de seguro na época da flexibilização do monopólio. Tenho um extremo amor pela marca, já conversei com você sobre isso. E fico muito feliz de você poder estar vendo dessa forma. Companhia jovem com o seu Faria, com o seu espírito jovem lá com a gente. é. Farias, com 68 anos, continua jovem, como tem o Lucas, com 20 e poucos anos, que é um talento da companhia, com certeza é um cara que pode ser um high flyer da empresa e pode chegar a postos muito elevados nela, né? Então, este lado, realmente, vendo essa coisa, a gente sente um grande prazer de estar numa instituição tão bacana, não é? Que representa o seguro brasileiro, né? Ou seja, o IRB é a representação do seguro brasileiro nos seus 81 anos. A gente fez 81 anos há uma semana atrás, na sexta da semana passada. Então, de fato, é um desafio bacana, é um momento bacana, é um momento de exceção, e que eu venho me adaptando, não com muita dificuldade, a trabalhar remotamente, porque antes eu tinha Isso quer dizer, 9 países subordinados a mim, então você tá eu tinha que Globetrotter há um trabalhar bom remoto, tempo. né? Eu tenho testemunhado É, isso. Eu tenho assistido muito. Aqui em casa, o que mudou é que eu sempre trabalhei viajando, tenho uma estrutura boa aqui de home office, mas eu nunca trabalhei em casa com todo mundo em casa. Então, as 2 primeiras semanas foram é, diferentes para é. mim nesse sentido. O IRB ainda tem escritório. Uhum. Desculpe. Eu aprendi Você aprendeu? Eu quero saber o que você aprendeu, pode muito mais falar. interessante do que eu falo. Não, eu aprendi, cara, que eu tenho um assessor aqui para trabalhar comigo que faz minha Eu tô vida vendo o uma vínculo aí. maravilha. Não é o Gibão, é o meu cachorrinho. Daqui a pouco ele vai aparecer aqui. Cara, é a melhor experiência que eu tive nos últimos anos, de poder estar Ele tem trabalhando um e de carinho. repente parar e pegar o bichinho aqui, bater um papo e colocar ele nas vídeos. Tá aqui, ó. Tem mais um para dar palpite aí no assunto. É Me uma conta um gracinha o negócio. cachorrinho, né? Diga. E também bacana. O IRB tem escritório fora do Pois não. Brasil? A gente tem uma representação grande na Argentina, não é? Nós temos representantes em vários países da América Latina, além da Eu tinha um Argentina, escritório em Brasil, Londres, há por um tempo, exemplo, na né? época que eu trabalhava Então, com Resseguro. Você ainda tem uma unidade em Londres? temos uma unidade em Londres ainda, né? E vamos reativar essa unidade a curto prazo para operar grande parte da área internacional, né? Essa é uma das ideias que foi colocada na administração anterior, e por aí inclusive passa alguns procedimentos que foram tomados no ano passado. E também temos um projeto de disputar um pedaço do resseguro latino-americano que não passa por aqui, que não passa pelo Brasil, que não passa pelos países da América Latina, mas que trafega para Londres, especialmente para Londres, via Miami, não é? Então, no futuro, a gente pretende ter uma representação, só uma representação, para disputar esses 3 bilhões de dólares que Eu tive fluem via Miami, não é? eu conheci o Lucas Então, num projeto, né? Nós fazíamos um evento de inovação em seguros, né? A Generali, quando você era o líder lá da Internacional, foi uma das patrocinadoras. E uma parte importante do projeto que a gente estava desenhando passava por tornar o IRB mais presente na América Latina. E a gente percebe como o Miami é a capital latam, né? Eu passei 5 meses e meio ano passado nos Estados Unidos, fiquei indo e vindo, mas basicamente lá, e recebi uma proposta de trabalho interessante para replicar o CQCS na América Latina, mas sempre com base em Miami. Então, acho que esse desafio de pegar esse quinhão da América Latina, de Londres, vai fazer mais sentido, com certeza. com certeza. E depois a gente tem alguns benefícios fiscais para fazer isso também, então é no-brainer não utilizar Londres, né? Quer seja via Miami ou quer seja Um diretamente, pouco. né? Como é Principalmente que para você a vê parte sob a internacional. ótica do resseguro nesse momento que a gente está vivendo, irmão? É um momento super interessante, Gustavo. Talvez pela minha origem, né, não muito, sem ser abastada de forma nenhuma,
eu aprendi muito, desde muito cedo que nas crises, qualquer que sejam elas, né, existe a semente da oportunidade. Toda crise traz dentro de si a semente da sua solução, a semente daquilo que a tornará relativamente ridícula com o tempo. Não é? E o grande desafio, de fato, não é? O grande desafio, de fato, é você ter a persistência, a disciplina e a determinação de ir buscar, no âmago da crise, aquilo que é a solução ou soluções para os cases que você tem à mão. Entendeu? Eu relaciono isso muito com a minha história pessoal, e uma das coisas que influenciou muito a minha história pessoal foi, desde cedo, ter lido a história do povo hebreu, não é? Apesar de eu não ser judeu. Tenho uma grande apreciação pela história daquele povo, que é uma história de sobrevivência de crise após crise. Não é? Então, desde as ruas de São Paulo, quando eu era catador de papel aos 8 anos de idade, ou vendedor de limão, ou frentista de posto aos 11 anos, ou trabalhava numa corretora de seguro aos 13, ou office boy de uma seguradora, que hoje está aí no Nordeste, aos 14, eu fiz toda a minha carreira baseado na exceção. Então, eu fui moldando o meu perfil ao longo da vida para ser um cara de administração de crises, né? Porque administrar turnarounds e startups, o turnaround é tentar sair de uma crise, não é? Conduzir as coisas para fora de uma crise. E as startups é querer mudar o status quo de A para B, criando alguma coisa nova. Então, aliás, eu só sirvo para essas duas coisas, como empresário, como administrador. Eu não sirvo para manter a empresa. Eu já ouvi isso de você algumas vezes. Você já me contou algumas vezes que nós nos encontramos. Eu me lembro quando você recebeu o seu título de cidadão soteropolitano, e graças a você eu acabei sendo convidado, também recebi o meu. Né? Então... Esse é um dos maiores orgulhos que eu tenho na minha vida. Paraguai, e virei baiano honorário, né? A diferença que veio na minha vida é que eu nasci em São Paulo e fui criado aqui, fiz o caminho inverso que você fez. Então eu poderia falar de todos os problemas que eu vejo, não é? Nesse momento como desafio para atividades de seguros e resseguradora. Mas eu também posso falar das oportunidades. Tá? Eu acho que falar dos problemas, eu acho que todo mundo vai chegar mais ou menos à mesma conclusão. Ou seja, nós temos um grande desafio, todas as seguradoras e os resseguradores têm um grande desafio, que é o contas a receber. Quem é capaz de dizer o que vai acontecer com contas a receber? Não é? Quem é capaz de dizer o que vai acontecer com o achatamento dos investimentos, não é? Com o fruto da recessão, não é? Quem é capaz de dizer qual é o impacto que vai ter na indústria as taxas de juros minimizadas, ou as taxas de juros apertadas, pelo menos no curto prazo, curto e médio prazo, né? Ou com a concorrência que vai fazer as economias mais desenvolvidas no que diz a taxa de câmbio. Né? Então, e as oportunidades? Quando você falou de oportunidades, você tocou onde eu gosto. Poderia levar um monte de coisa dessa. O que eu tenho gastado, ou investido, não é gastar, investido do meu tempo, se você perguntar como está sendo os seus primeiros dias de IRB, dá a impressão que eu já estou no IRB há anos, né? Essa é a primeira coisa. Mas eu tenho procurado, de forma muito disciplinada, a ter algo em torno de 60% a 70% pensando na crise e algo em torno de 30% a 35% religiosamente por semana pensando nas oportunidades. E tem um monte de oportunidade aí. Não é? Ou seja, uma das oportunidades que se pensa sempre, não é? E aí eu, com cabeça de empresa multinacional, é que em momentos como este, as matrizes tendem a focar no seu mercado-chave. Não é? Então ela tende a se encolher até que passe, até que ela consiga ver um pouco melhor. E é um momento de oportunidade para os locais, para os regionais. Né?
Então, a minha maior preocupação de fato, dentro da arena competitiva, são com os regionais, não com os globais nesse momento. Né? Uma outra coisa que a gente vê, que a gente está discutindo nesse momento, como uma oportunidade, a economia tem alguns bilhões de reais parados em depósitos judiciais, né? Como é que a gente toca o governo para criar mais negócios está no bem mercado? aquecido, Seja, o pessoal está aquecido, gente, falando com o João Neto da Potência hoje, vi uma matéria com o cara da BMG. eu tô, Você tá... eu tô meio à frente ali, eu não quis aparecer naquela matéria, né? Mas no grupo de trabalho, quem começou a fazer esse movimento sou eu e o cara da BMG, eu e o Jorge, que é muito meu amigo. Vamos tentar montar alguma coisa aí que possa beneficiar gerar liquidez, o setor, né? E na verdade não é beneficiar, todo, né? não é beneficiar o IRB no negócio, mas é beneficiar todas as seguradoras que operam nesse negócio e aquelas que queiram vir a operar. Além de beneficiar quem vai resgatar ou quem vai poder tomar um crédito ou quem vai poder... Liberar um recurso, a forma, que está retido. Eu tenho... ou liberar uma linha tendo aquele recurso como colateral, entendeu? Como garantia. Então, a gente começou a falar isso em 2 semanas e é interessantíssimo o vulto. De ontem para hoje eu vi esse assunto umas 8 vezes. Ou seja, hoje está... Hoje está no barco a CNSEG, está no barco a SPE, está no barco a SUSEP. A SUSEP, aliás, tem dado um apoio brutal à ideia. É função do Ministério da Economia garantir para a gente liquidez nessa hora, né? O Brasil vai precisar de liquidez. Se o seguro pode ajudar. E sem dúvida, se a gente não encontrar uma solução que ajude, não é, também os pequenos depósitos judicial, a gente não vai estar fazendo o nosso papel, porque não é só a grande empresa que tem lá milhões em depósitos judiciais, mas também o pequeno empregador, a média empresa... Porque não é só desse dinheiro que está fazendo uma falta enorme para ele. Né? Se a gente não conseguir moldar, não é, o mercado no sentido de fazer uma operação totalmente certificada, que tenha muito pouco papel, não é? A toque de caixa, ou seja, a B3 está muito próxima da gente aqui. A B3 está com a CQCS, está trabalhando muito junto com a B3. E junto com os demais resseguradores e com os seguradores que venham ou que estejam operando na linha de frente, ou seja, tem que ser uma operação conjunta que faça o sistema de seguros funcionar entre seguro colateral dado por quem toma, por quem resgata ou quem toma o crédito relativo ao depósito judicial, o ressegurador dando solvência às seguradoras na parte do risco que lhe couber e as retrocessionárias funcionando também tomando parte do risco. Ou seja, é um risco muito baixo colocado em perspectiva se a gente fizer a análise do crédito adequada e exigir o colateral dos clientes que têm os seus depósitos lá feitos, não é? De forma para poder garantir fundamentada. Não é sair distribuindo dinheiro. De crédito, né? Eu queria só tomar a liberdade de explicar para o pessoal algumas coisas, para quem não conhece. O seguro de garantia judicial que existe exatamente para que se possa, em vez de deixar o dinheiro depositado no depósito judicial, pode ter um apósito de seguro. E a B3 é a entidade que cuida da custódia de todas as ações da Bolsa de Valores, hoje eventualmente em alguns outros setores, né, como se fosse um cartório eletrônico, e que foi autorizado, a SUSEP autorizou agora a emissão das apólices eletrônicas, e a B3, se eu não me engano, se não é a única, é a primeira empresa a estar habilitada, certificada para fazer isso. Né? E quem está trabalhando lá é Ícaro, que todo mundo foi palestrante do CQCS, Sociotec Inovação, da SUSEP, então está fazendo um trabalho brilhante. Então, acho que esse é um upgrade tecnológico. Na hora que o mundo vira digital, todo mundo é empurrado, porque uma coisa aconteceu com essa crise, que a gente foi jogado no digital. Né? Então, a B3 vem como realmente um encontro de oportunidades para acelerar o processo, porque não adianta demorar prazos da velha economia para poder conseguir fazer essa mudança. Né? Então, vai ter que ser tudo dentro de uma agilidade que permita o recurso chegar na mão do empresário a tempo de ele poder salvar o negócio dele ou investir para crescer na crise. Desculpe, era só para ajudar a pessoa. Não, é isso mesmo, ótimo. Eu vejo também oportunidades, e aí vem uma reflexão
que nós, como seguradores, resseguradores, corretores, ou seja, a reflexão que é para quem realmente o seguro deveria valer. Não é? Nós pensamos para as empresas, com certeza. Para as grandes empresas, com certeza. Para a classe média, que tem um bom carro, com certeza. Para a classe alta, talvez nem pode fazer auto seguro, já pode já fazer tem auto tanto patrimônio que não precise. Mas quem precisa realmente de seguro são as classes vulneráveis. É o que a gente está vendo agora. Você parou para pensar que se a gente conseguisse, dentro dos IPTUs de todas as cidades do país, algo como R$ 5 por mês para montar um fundo de catástrofe natural, um fundo de catástrofe pandêmica, um fundo de qualquer coisa relacionado a isso, a gente não estaria nesse sufoco que a gente está passando. Aí eu me lembro do nosso grupo lá de microseguro, quando a gente começou a mexer com isso na primeira década desse século, não é? O René Garcia deu um apoio danado, depois o Armando colocou a bola em jogo, e a gente conseguiu fazer alguma coisa, mas o que a gente fez é nada perto daquilo que a gente ainda pode fazer. Deixa eu pegar uma carona aí. E você sabe que a primeira seguradora de incêndio do mundo, que chamava Sunfire Office, ela nasceu do grande incêndio de Londres, que foi quando se percebeu que queimou toda a City, no século XVI, por aí, e essa surgiu através de um cidadão um pouco de para contar se tiver incêndio montante está protegido, e ela existiu até como pensando até outro dia, SA, e a sua, que vai estar com a semana que vem. Eu preciso básico a hora de achar maneira de organizar toda a dificuldade para evitar dificuldades que antes a gente não imaginava. Isso está no cerne da nossa atividade. A Sunfire Office. E isso é o que faz a nossa atividade nobre. Né? O que faz a nossa atividade nobre é de fato atender as expectativas das classes já estabilizadas, mas é primordialmente, dentro de uma visão de país em desenvolvimento, de país emergente, é não deixar com que as classes que ganharam alguma coisa ao longo dos últimos 20, 30 anos voltem à penúria. E essa responsabilidade é nossa. Nós fazemos parte da solução, nós não somos parte do problema. Mas a gente é parte da solução não ficando atrás da mesa escondido. É provendo soluções. Para que serve o cérebro desses underwriters fantásticos que nós temos na indústria? Para que serve o cérebro dos nossos vendedores fantásticos que temos na indústria? Se não for para a gente fazer o papel social que corresponde à nossa atividade. Né? E isso não é filantropia, hein? É ganhar dinheiro. Não estou falando de filantropia, não. Estou falando de ganhar dinheiro. Estou falando de gerar negócios. Saudável, o negócio tem que ser rentável. O que eu sempre falo do seguro, o pessoal que estava reclamando do áudio, eu tirei o meu headphone, que estava dando ruído, então eu vou sem ele por aqui. Parece que agora está ok. Rafa Cunha, da Sul América, lá de Recife, está aqui dando um ok. Mandou um abraço aqui para Cadu Sarcova, que mandou as mensagens. Henrique Júnior mandou um abração para você aqui. Então, tem uma turma boa aqui passando com a gente. Mas o que eu acho é que esse tipo de solução é que nós temos experiência, né, para poder modelar soluções que sejam ou criativas ou que tragam a nossa origem, como essa ideia de poder ter uma maneira de poder juntar, fazer o modelo que a Sunfire Office fez lá no século XVI, XVII. E o que eu acho legal, teve aqui com a gente Hélio Kinoshita na semana passada. Né? E a crise é composta de duas letras no Japão. Né? E uma das letras é a oportunidade. Né? Então, eu gosto muito desse approach. E essa visão de que dentro da crise existe o germe da solução da mesma, não é? É como pensar no veneno da cobra. Não é? Como que é feito o antídoto do veneno da cobra? Não é? Do próprio veneno. Então, se a gente parar um pouquinho e pensar, a gente vai ver que tem muita oportunidade quando você tem algum recurso, quando você tem dentro desse recurso cérebros, não é? E vontade. Porque o maior recurso que existe na humanidade é a vontade. Né? Isso vale para aqueles que aqueles que já passaram
por um processo de depressão pessoal, né, sabe exatamente o que eu estou falando. Né? A pior coisa que pode existir no ser humano, né, é a perda de Graças a vontade. É Deus. quando você deixa de sentir Deus, quando você deixa de sentir Deus, quando você deixa de ter vontade de levantar e ir fazer o teu trabalho, o trabalho que você nasceu para fazer, de ir lutar, nem que seja de maneira desesperada, Eu que tenho pegado sentido tem a muito. vida? Não é? Eu posso dizer a você que eu fui, como todos, né, de certa forma, atropelados, mas desde o D0 dessa situação, né, eu não parei de agir. Né, e tenho inspirado que a minha equipe faça o mesmo. Nós já lançamos 4 programas, dos quais 2 já morreram de lá para cá. A gente tem tido a oportunidade de ver coisas tão legais. Né? Eu posso dizer a você que eu estou com 3 clientes novos engatilhados no meio da crise. No meio da crise. E, tipo assim, coisas foram semeadas durante muito tempo. Quando eu olhava, ninguém prestava atenção. Nosso evento de inovação, que mudou de data agora para novembro, ninguém sabe como vai ser o mundo. Fechamos 3 cotas, estamos fechando uma hoje. Né? E o pessoal fala assim, como é que você reage? Eu não reajo. Eu acredito que tudo tem laço e tudo vai dar certo. Posso sofrer na jornada? Faz parte do game. Senão eu não podia empreender. O risco faz parte do meu dia a dia. Mas, porra, tá respirando, focado, praticando, levar o jogo para frente, que vai dar certo, que vai passar. Tá preparado para se ficar duro, né? Hoje eu estava falando com a corretora do Ceará comigo, ela falou, não, como é que tá aí? Eu falei, ó, é o seguinte, pode ficar muito pior. Mas depois de pior vai ficar melhor. O que você tem que fazer é se preparar para lidar com a adversidade, não ficar chorando no canto, não dar espaço para o que você trouxe agora, que é a falta de vontade de lutar, porque não cabe espaço, principalmente se você trabalha com seguros. Nós somos digitais, nós estamos mostrando que podemos atender remotamente. O cliente quer o corretor de seguros, o segurador quer o corretor de seguros. É um sistema que está de pé. Cássio, não é brincadeira não, Cássio. Eu estou com filha de show para 2 semanas para frente. Eu estou tendo que criar um outro programa para poder trazer, porque todo mundo quer mostrar para você. Nós estamos firmes, nós vamos conseguir. E esse programa, o CQCS, a live do CQCS no Instagram, em momentos de pandemia, é para ratificar todo dia que a vibe é nós vamos conseguir e vamos sair melhores dessa experiência. Ou com mais ou com menos grana. Mas vamos sair melhores. Ó, eu posso dar um exemplo para vocês do que o meu corretor fez. Eu sempre tive corretor de seguro, mesmo sendo segurador, viu? Porque na hora do pepino, eu pego o telefone, ele vai resolver para mim, ele que vai falar com a seguradora, eu não vou precisar me expor, e aí eu pago o corretor para fazer esse trabalho para mim e sou feliz de pagá-lo para fazer esse trabalho para mim. Eu até vou fazer uma inconfidência sem autorização dele, porque eu não combinei isso com ele. Meu corretor aí é o Antônio Azevedo aí de Salvador, que é meu irmão, amigo, baiano, cacete. Então, o que faz Antônio Azevedo no domingo? O que fez Antônio Azevedo na segunda da outra semana? No meio da semana do carnaval. Cássio, está começando esse negócio do Covid? Tô aqui, viu? Tô aqui. Tá, o que é esse tô aqui? Sou outro corretor. Eu não tenho nada para fazer de novo com ele. Eu não vou comprar carro, eu não tenho casa nenhuma para comprar, não é? Mas a simpatia do cara me mandar uma mensagem e dizer, olha, nesse período aqui, olha, corretor você raiz. precisar, eu tô Você aqui. chama corretor raiz. E esse é o momento, esse é o momento do corretor, se eu pudesse falar alguma coisa, estou aqui para aprender, não para ensinar, mas aproveita esse momento e chega mais perto de quem já está com você, não é? Ele não vai comprar o carro agora, mas daqui 6 meses, daqui 1 ano, ele vai comprar um carro novo. Ele vai ter que comprar vai ter a oportunidade, provavelmente, de mudar de casa. Ele vai ter que, ou para pior ou para melhor, mas ele vai precisar do seguro, não é? E esses momentos de crise, como você falou da seguradora que você citou o exemplo, é o maior propagandista do seguro no mundo. São as crises. Porque você pensa, meu Deus, nesse momento aqui, quem está ouvindo, pensar, eu não tenho dinheiro para passar esses 60 dias, como é que é isso? Não é? Então, os momentos de maior dificuldade são os momentos que a gente começa a pensar naquilo que a gente realmente estima. Porque a gente só valora o que a gente estima. Não é?
Então, a gente estima o carro, então a gente valora o carro. A gente estima a casa, a gente valora a casa. A gente estima a família, então a gente valora a família. E quando você valora, você quer proteger o valor que ela tem de alguma maneira, não é? Então, uma das teses que eu tenho é que seguro tem sim a ver com renda nacional, sim, mas ele tem muito mais a ver, ou tanto quanto, a autoestima. Porque se você não tiver autoestima, como é que você vai estimar o resto das coisas que estão próximas, ou pessoas que estão próximas a você? Não é? O processo mental do seguro, ele começa com Com a dar estima. valor a A algo a quem, não a autoestima alguém, né? e a estima ao outro. Eu acho que o seguro de É, vida vem aí com, isso aí. com a nova vertente, né? Porque vai ser duro para muita gente, mas não vai ser tão duro para todo mundo. Eu estou tendo a experiência aqui, eu tenho duas empresas, uma está crescendo, o CQCS está crescendo em visitação, em reputação, em faturamento, né? E estamos tentando prestar serviço para que os nossos clientes realmente nos olhem com um olhar diferenciado. E eu tenho outra empresa que está no super impasse, e a gente está super acelerando as duas. Né? Porque é uma questão de você lembrar, primeiro, ninguém sabe o que vai acontecer. Quem falar que sabe o que vai acontecer, está chutando. Está chutando. Mas eu diria para você que o que vai acontecer é muito pequeno perto do que já aconteceu, tirando o problema econômico. Se a gente pensar microeconomicamente o que está acontecendo com o Covid para o setor de seguros, se a gente fosse capaz de isolar o efeito macro, que vem do macro influenciando o micro, eu diria para vocês que é um puta do negócio. Não é? Por quê? Criança faz seguro de vida? Não faz. Criança tem seguro de vida? Não. Quem tem mais de 60 anos, as seguradoras querem? Também não tem. Mas, nos países envolvidos, quem tem mais de 60 anos tem o quê? Tem uma previdência. E qual é a aposta da previdência? Nas rendas vitalícias. É que você vai viver menos do que você imagina. Essa é a aposta do segurador que toma uma renda vitalícia, né? Então, a tendência o idoso ele não tem seguro de vida, mas ele tem fundo de pensão. E por ter fundo de pensão, o que vai acontecer para a seguradora? Ela vai se beneficiar, porque quando o idoso morre, as rendas geralmente no resto do mundo não são reversíveis. Isso ninguém vai falar. Isso ninguém vai falar. No caso que a perda do vida alivia a despesa do... Só uma parte, ó. Azevedo também não tem Instagram, porque eu tenho certeza que ele não tem Instagram, mas Júnior, filho dele, está aqui mandando um abraço para você, tá certo? Então, só para deixar registrado aqui. Então, o que eu acho sobre vida, Cássio, eu vou tomar... Pessoal, o papo está tão bom, tem 270 pessoas na sala, não é pouca gente, é um festão. Então, a gente vamos conversar mais um pouco, bacana, a gente tem um tempinho aqui, se Cássio não se incomodar. Cadu também está aqui, nosso amigo Cadu. Tá uma maravilha. Então é o seguinte, o Vida vai ter uma outra perspectiva para o consumidor de seguro. Né? A possibilidade, um susto desse dá um sacode, né, na sociedade. Né? Então, gente que não dava valor ao seguro de vida, de ter uma proteção para invalidez temporária ou coisa parecida, sai dessa experiência mais atento. E se for daquele lote de pessoas, né, que vão passar por essa experiência, não necessariamente se descapitalizando, com certeza serão clientes. E lembre, no Brasil, a penetração do seguro de vida é muito pequena. O residencial é ridículo. Então, tem dever de casa para caramba para fazer, para pegar essa maré vazia. É isso aí. E as seguradoras têm que... E aí eu pensando como ressegurador, puxa vida, o ressegurador, ele não existe para os grandes seguradores, a não ser em grandes riscos. Né? E olha lá, porque a tendência dos grandes riscos é cada vez mais estar centralizada nos seguradores que tomam o risco todo. Né? O ressegurador ele deve voltar a fazer o papel que ele fazia na década de 60 e 70. De fomento, né? Fomento que é da solvência. Da solvência para os pequenos seguradores que precisam sobreviver, e esse é o meu papel, não é? E fazer com que eles possam ir adiante com o trabalho deles, regional ou nichado. Né? Então, quando eu vejo essa situação que está passando, eu só vejo para mim, de fato eu vejo dessa maneira, eu vejo responsabilidade aliada com autonomia, que graças a Deus a vida me deu, e aliada com
a oportunidade de servir a quem realmente precisa, através do instrumento que eu vivi a vida toda, que eu tenho vivido a vida E toda, né? Que é o eu instrumento fico do muito seguro. feliz, né, de poder ver essa cabeça, né, de fomento, de suporte aos Uhum, pequenos e médios seguradores, desse, do seguro raiz, né, na liderança de uma instituição uhum, como o IRB, sabe, Cássio? Eu acho que, nesse momento, uhum, o, a carteira de seguro garantia é uma carteira que precisa muito do resseguro. A gente tem no Brasil uhum, algumas seguradoras que estão fazendo caminhos bonitos, jornadas bonitas. Falei aqui mais cedo da Potencial Seguradora, repito, porque é um exemplo de seguradora que está caminhando bem. E eu acho que a gente vivendo esse momento, encontrando pessoas como você, que estão focadas em ver depois da ponte, sabe? uhum, Pagar o preço para atravessar a tempestade, para que do outro lado a gente possa colher os frutos, né, dessa perseverança, dessa resiliência, dessa força de ir adiante. Eu acho que isso é muito legal. Legal, legal, legal mesmo. uhum, Gratidão. uhum, uhum. Claro, Eu queria te fazer uma pergunta, posso? O que você me aconselharia a eu fazer nesse aconselharia momento? fazer, você fazer agora. Eu Co- vou dar o conselho do meu amigo Arthur da Mota Parks, que eu tenho dado para muita Uhum, gente. Eu faria como o uhum, chinês do circo. Eu ia pegar agora e ia manter os uhum. pratinhos rodando. Tá? Onde tivesse trabalho, coisa Deixa para eu- fazer, uhum, eu ia fazer. Né? Eu ia cuidar. Né? Então, o que eu tenho feito agora? Eu tenho olhado uhum, para frente, irmão. Eu tenho me repensado, tentando me uhum, remodelar. Acredito na manhã, acredito na minha força de trabalho. Estou impressionado com a capacidade de adaptação minha e da minha família. Né? Estou na quinta semana de reclusão, uhum, levando a sério, porque aqui em casa a gente está levando a uhum, sério, a gente não está saindo de casa mesmo, não entra ninguém aqui. uhum, Mas eu realmente, o que eu lhe diria uhum, agora, acredite e mantenha os pratinhos rodando. E agora eu lhe pergunto, e você, o que você uhum, diria para uhum. mim? Eu só tenho ainda mais uma. Eu gostei dos pratinhos rodando. Isso é do caralho. Combina com a gente, Isso é combina comigo e você. fantástico. Tá bom. É. É, da minha cadeira, que eu estou sentado hoje, uma cadeira que representa 40% do resseguro da América Latina. Não é? Se você tivesse sentado nessa cadeira e tivesse, vai, um dia de Cássio, e esse dia servisse para você tomar decisões importantes, quais as três decisões, ou as duas, ou a uma que você Não. priorizaria? Deixa eu pensar aqui, o que, é que eu faria? Eu sou muito a favor do seguro raiz. Eu olharia para Aham, o IRB não como o maior ressegurador da América Latina. Eu olharia para o IRB como um instrumento de fomento que foi criado para impedir a evasão de divisas do país. A entidade que, mesmo enquanto monopolista, nos seus últimos anos, fez questão de se flexibilizar para possibilitar que corretores como eu pudessem trabalhar como corretor de resseguros independentemente. Eu já cheguei a ter mais em número de apólices de resseguro saúde, porque eu sou o primeiro especialista no Brasil em resseguro saúde. Num ano tinha mais apólices do que a ah, Johnson que legal. Williams, do que a Marsh McLennan, porque eu consegui isso tendo IRB, porque Uhum, o IRB era um lugar para fazer seguro. uhum, Né? Então, se eu tivesse no uhum. seu lugar hoje, eu ia olhar para o IRB, o quanto mais próximo eu chegaria da operação de resseguro raiz. Raiz, ok. Vamos lá. Respondendo a tua pergunta, eu gostei dessa ideia de voltar para as bases, né? Não tentar reinventar a roda, mas sim fazer a roda rodar, né? Como fazer os pratos girando, né? Acho que vale Né? tanto no pessoal como no lado empresarial. Bom, se eu tivesse no teu lugar, eu continuaria fazendo o que você está fazendo aqui, ó. Esse daqui é um exemplo de não se entregar. Gratidão, irmão. E tem uma coisa que é fantástica. Esse teu exemplo e desses amigos corretores que estão ouvindo a gente, principalmente corretores, é lembrar uma passagem de um dos maiores empreendedores e vendedores que a história teve, não é? Chamado Paulo de Tarso. Paulo de Tarso um dia disse uma coisa fantástica. Ele disse assim:
Gustavo. E essa frase é um lema na minha vida. Quando sou fraco, então sou forte. O que Paulo quis dizer com essa frase tão antagônica? Não é? Quando eu sou capaz de reconhecer a minha fraqueza, a minha debilidade, o meu momento de ambiguidade, não é? Eu faço o primeiro passo, quando eu reconheço, para retomar. Então, essa reflexão do homem a respeito de si mesmo, a respeito da sua vida, da sua caminhada, do seu destino, mas prioritariamente do seu momento, começa o processo de transformação. Não é? Começa o processo de transformação. Então, eu me colocando no teu lugar, o que eu faria? Eu continuaria fazendo o que você está fazendo, motivando gente. Olha, nesse momento você tem, sei lá, 300 aqui pessoas, não sei quantas pessoas conectadas aqui. É 1.200 pessoas. 1.200 pessoas você está levando o quê? Esperança. E você acha que o universo não vai trazer isso de volta para você? Atrás. É claro que traz. Eu sou conhecido como hashtag gratidão. Está aqui o nosso amigo Flavinho mandando um abraço para a gente aqui. É isso aí. Tanta gente. Eu consigo me nutrir tanto, Cássio, dessa vontade de conectar pessoas e possibilitar que as pessoas se reencontrem, se reconstruam. Eu tenho passado aqui um problema dificílimo esses dias, porque eu estou trabalhando muito mais que o combinado. Então, ter tanta coisa. Estou criando mais um programa de tanto conteúdo bom que está caindo. Vai ser o CQCS Talk, que vai ser numa outra plataforma, para falar sobre parte tributária, soluções tecnológicas, corretores que... Parecia um corretor aqui, que ele montou uma empresa de rastreamento, que ele não conseguia fazer seguro de caminhão em São José do Rio Preto. Né? Ele foi estudando o assunto, ele montou uma empresa de rastreamento, primeiro para atender a carteira dele. Quando ele viu, o negócio funcionou tão bem, começou a atender outros estados, outras praças. E hoje ele, além de ter um negócio de seguro, ele está podendo fazer a possibilidade de franquear a outros corretores que levem isso adiante. Eu não achei tempo hoje para atendê-lo às 1h30 da tarde, conforme combinado. Eu liguei às 4 da tarde. Falei, vamos fazer uma matéria, mas eu vou ter que achar um tempo. Porque tem uma coisa que me nutre muito, Cássio, é o serviço. O serviço. Quem dá é quem ganha. Quem serve é que tem que agradecer porque está podendo servir. Né? Os meus filhos, hoje a minha filha fez uma coisa linda. Não ia comentar na live, mas vou comentar. Eu fiz uma brincadeira com meu filho, tem um pé de pimenta, pegou a pimenta assim e falou, eu comi essa pimenta. Eu falei, mas nada, se comer eu te dou tanto. Ele falou, meu filho adora uma grana, ele adora o João, vice-presidente da SENA. Ele está vendo a gente aqui, ele já sabe quem é Cássio, mas já vai vir falar sobre o seu papo. E aí ele falou assim, e a minha filha, ela é muito decidida, muito focada, o nome dela é Lara. Ele falou, irmã, meu pai vai dar tanto para quem comer essa pimenta. Ele falou assim, e eu vou juntar. Ela falou assim, se eu ganhar essa grana, eu posso dar? Essa grana é sua. Vai ter que comer a pimenta, que mastigar, porque eu acho uma... eu não comeria nem por essa grana, nem por 10 vezes isso. Me dá isso aí, ó, comeu. Aí o outro que é mais frouxo, comeu também. E ele pegou o dinheiro dele para juntar. Hoje passou o cara do picolé aqui na Rola Miúda. Meu pai, me dê tanto aí. Que falou, eu vou dar o dinheiro pro cara do picolé, porque todo dia ele está passando aqui, pai, ele não está vendendo nada. Ela desceu correndo, tomou uma bronca porque esqueceu de botar máscara. E ela falou, e deu uma grana digna pro vendedor do picolé. Ela voltou se sentindo tão especial. Bacana. Nossa, mas e eu? Nossa, o que é isso, cara? É uma coisa maravilhosa. Pai. Nossa. Então, eu acho que a gente tem que estar agora focado em servir, se preparar, se necessário for, fazer supermercado para mais de uma família. Tá certo? Se ficar duro, eu vou respirar, eu vou cair para dentro, tá certo? Que é como no jiu-jitsu, que você pega um cara maior, no surf, que quebra onda lá fora. O homem foi feito para vencer suas batalhas, tá certo? E eu queria te dizer o seguinte, irmão. Grata surpresa esse nosso papo aqui. Nós vamos ser expulsos do Instagram daqui a alguns minutos. Então, eu queria dizer que a gente conseguiu aqui ter uma experiência prazerosa. Falamos de fomento, empurramos o barco um pouco mais para frente. Continuamos com quase 300 pessoas aqui na nossa festa. Esse é um desafio, cara. Por que a gente não tenta... Eu perdi o fone agora.
Por que a gente não tenta, Gustavo, sei lá, a gente conversar com... Você tem um instrumento, você tem um canal, podemos conversar com os líderes do setor, né, de corretores, mas a ideia, sabe, por que a gente não tenta montar uma clínica direta entre o IRB e o corretor de seguro para novas ideias? Projetos que a gente possa olhar e escolher dentro deles, ou seja, de inovação de produto, que a gente possa, no final das contas, ressegurar e através Joaquim Medanha, nosso das presidente da companhias de Embracor, está seguro. aqui na sala agora ouvindo a gente. A Embracor pode ajudar a gente nisso. De repente, a gente poderia fazer uma sementeira, não sei como é que a gente fala em português isso, um Você está seeding, falando incubadora. é uma incubadora, mas uma incubadora no estilo Raiz. baiano de ser, não é? É sementeira mesmo. Raiz. Vamos colocar. E a gente, desses projetos, a gente poderia me comprometer de eleger alguns que a gente vai pegar ele de ponta a ponta para desenvolver. Vamos organizar isso durante a semana. Me passou isso aqui na cabeça agora. Aproveitar esse momento de ambiguidade e tentar criar alguma coisa bacana envolvendo desde a ponta, porque aquele que tem o olho no olho, a palavra com o segurado, com o cliente, é o corretor. Até nós que estamos bem distantes, não é? Dando proteção a quem dá proteção, não é? E quer seja a quem dá proteção e dando proteção a quem dá proteção de quem dá proteção como retrocessionário, né? Então, sei lá, gostei vamos do organizar. desafio. Eu coloco a minha equipe Gosto muito de inspirar. Então, acho que inspirar é o grande exercício. Tá todo mundo já. Wanderson está aqui, está nessa. Fábio Zotton do Clube dos Corretores do Rio de Janeiro. Isso vai sair alguma coisa. Amigão, suas últimas palavras para que a gente possa dar tchau para essa galera linda que está com a gente nessa noite de terça-feira, quarta-feira. Olha, o que eu diria para encerrar é, primeiro, gratidão. Não é? Minha mãe me falou uma coisa bastante bacana, não é? Há 7 meses atrás. Não sonho. Não sonho. Ela falou, Nico, fazia 20 anos que ela não aparecia para mim. Ela apareceu e falou, Nico, 3 coisas. Não julgue, perdoe sempre e seja grato. E ela falou, das 3, o mais importante, filho, é não julgar. Porque quando você não julga, você não tem que perdoar nem pedir perdão depois. E a gratidão, você é obrigado a ser, porque é tudo de graça para você. É tudo de graça para a vida. A maior graça que nós temos é estar vivos e poder escrever a nossa história. Esse final sou eu que estou dizendo. Mas ela apareceu no sonho para me dizer as 3 coisas. Não é? Eu entendi aquilo como um baita de um presente. Eu vou trazer amanhã, na live de amanhã, eu vou mostrar um pouco sobre esse livro. Nós temos 5 minutos, vou falar. São os 4 compromissos dos Toltecas. O primeiro é, seja impecável com as palavras. Que a gente fala, fica. Não leve nada para o pessoal. Não tire conclusões. Você encontrou a pessoa na rua, ela está emburrada, não é com você, é com a vida. E tenha a morte como conselheira. Parta do pressuposto que você não vai levar nada. Então, tem muita sabedoria. Gratidão você por compartilhar com a gente. Foi uma delícia. Deus abençoe. Gratidão. Amém. Que Deus lhe ilumine nessa jornada. Conte com o CQCS para fortalecer a marca do IRB. E os corretores adoraram a sua ideia. Vamos falar sobre ela essa semana. Tamo junto. E eu conto com as suas orações, de todos os ouvintes, e especialmente você, meu amigo. Que Amém, Deus te abençoe. a todos nós. Conta comigo no que você Valeu, precisar. galera. Vamos em frente. Vai dar tudo certo. Tchau.